Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje, a gente mergulha num desafio bem interessante da engenharia. Já pensou como fabricar aqueles tubos de aço enormes com mais de metro de diâmetro direto lá no canteiro de obras? Porque, transportar um negócio desse tamanho pronto, nossa, é um problema de logística e custo gigantesco. A solução que encontraram? Soldar em espiral no próprio local. Soldagem helicoidal em campo. E é bem sobre isso o estudo que a gente tem em mãos hoje. Saiu na revista Tecnológica em Metalurgia, Materiais e Mineração. O título é longo, mas a ideia é Análise Mecânica e Microestrutural de Soldas Helicoidais em Aço ASTM A1018. Basicamente, eles pegaram chapas de aço comum, esse A1018, com 12,5 milímetros de espessura e fizeram tubos de 1,20 m de diâmetro usando solda por arco submerso, o famoso SA. Tudo lá no campo. E a grande questão, o objetivo aqui, é sacar como os parâmetros da soldagem, tipo a velocidade e a corrente elétrica, impactam na qualidade final. Será que dá para fazer rápido e ainda assim ter uma solda boa? Vamos investigar isso juntos. Exatamente. E o processo, usa um equipamento bem particular, até patenteado. Ele meio que vai dobrando a chapa naquele formato de espiral e ao mesmo tempo já vai soldando. E não é uma solda só, são duas, né? Uma por dentro e outra por fora, com dois arames trabalhando juntos. O estudo fez uma comparação direta. Pegaram dois tubos, o tubo 1 foi soldado mais devagar, a 800 milímetros por minuto. Já o tubo 2, bem mais rápido, 1.600 milímetros por minuto, o dobro. E claro, eles também ajustaram as correntes elétricas entre a solda interna e a externa para cada caso. Interessante essa comparação. E aí, o que as análises mostraram? Deu tudo certo ou teve alguma surpresa, algum problema? Teve uma observação importante, sim. Eles notaram um certo desalinhamento entre a solda interna e a externa. Isso significa que, em alguns pontos, a união não foi perfeita. Tecnicamente, chamam de falta de fusão ou penetração incompleta. Opa, peraí. Desalinhamento. Falta de fusão. Isso não parece bom, né? Para um tubo de aço. À primeira vista, soa preocupante. Como assim pode ser aceitável? Isso não compromete a estrutura? Então, essa é uma ótima pergunta. A chave está na aplicação final desses tubos. O estudo menciona que eles seriam usados como camisas metálicas na construção civil. Nesse tipo de uso, a principal força que atua sobre o tubo é a compressão, sabe? Ele é mais esmagado do que esticado ou torcido. E para essa solicitação específica, de compressão, a pesquisa concluiu que aquele desalinhamento, embora existente, era aceitável. Tanto que fizeram os ensaios de dobramento seguindo a norma ASME-X, que é bem rigorosa. As amostras dobraram 180 graus sem apresentar nenhuma abertura, nenhuma trinca significativa. Isso mostra que o material ainda tinha boa ductilidade, ou seja, conseguia se deformar bastante antes de quebrar, mesmo com aquele desalinhamento geométrico. Entendi. Faz sentido. É o famoso adequado ao uso, né? O defeito existe, mas para aquela função específica, ele não era crítico. Legal. Mas vamos mais fundo. E a microestrutura? Lá dentro do metal de solda, o que aconteceu? Isso sempre afeta as propriedades, certo? Com certeza. E aqui os achados são, eu diria, bem relevantes. Na zona fundida, que é o metal da solda propriamente dito, a estrutura predominante que eles encontraram foi a ferrita acicular, a gente chama de AF. Imagina um monte de agulhinhas de ferrita bem fininhas, entrelaçadas. Essa estrutura é muito desejada porque dá tenacidade ao material, resistência à propagação de trincas. Além dela, tinha também um pouco de ferrita primária, a PF, e ferrita com segunda fase, FS. Mas o interessante foi notar que os parâmetros que resultaram em menor aporte térmico, ou seja, menos calor total injetado na peça, como no tubo 2, que foi soldado mais rápido e com ajuste de corrente,
Esses parâmetros levaram ao aumento da ferrita acicular e a uma redução da ferrita primária que se forma nos contornos dos grãos antigos. Peraí, então quer dizer que ir mais rápido com a corrente ajustada pode, na verdade, melhorar a microestrutura da solda nesse caso, deixá-la mais tenaz? Exato. Parece contraintuitivo, mas nesse processo específico, um menor aporte térmico acabou favorecendo a formação dessa microestrutura mais interessante, a acicular, e ficou claro que a corrente de soldagem foi o parâmetro que teve a maior influência tanto nessas mudanças da microestrutura quanto na geometria do cordão de solda. Entendi. E na região do lado, a zona termicamente afetada, a ZTA, aquela parte do metal original que só esquentou, mas não derreteu. Ali também teve mudanças, claro, especialmente na região mais próxima da solda, onde os grãos do aço original cresceram bastante por causa do calor. Ali apareceu ferrita de Widmanstätten, que geralmente indica um aquecimento bem alto. Um detalhe, a ZTA do lado de dentro do tubo pareceu ter grãos um pouco mais refinados, provavelmente porque ela foi reaquecida quando fizeram a solda externa depois. É como se tivesse sofrido um tratamento térmico extra. Faz sentido. E a dureza? Ficou muito duro, a ponto de ficar quebradiço. Fizeram ensaios de dureza sim, e mostraram que a zona fundida, a solda em si, era geralmente mais dura que o metal base e que a ZTA. Isso é consistente com a presença da ferrita acicular, que é mais dura que a ferrita comum do aço original. Mas importante não atingiu níveis excessivamente altos, sabe? Níveis que poderiam indicar a formação de martensita, que aí sim seria um sinal de fragilização perigosa. Ficou num patamar aceitável. Ótimo, então vamos tentar amarrar tudo isso. Resumindo a história toda. Fabricar esses tubos gigantes em espiral direto no campo, com solda, arco submerso, é viável. Pelo menos para certas aplicações, como essas camisas metálicas que trabalham sob compressão, mesmo com aquele probleminha do desalinhamento entre as soldas interna e externa. Exatamente. O segredo parece estar no controle fino dos parâmetros, né? Principalmente a corrente elétrica. Sim, a corrente foi crucial. Ajustando isso, dá para controlar o formato da solda e, talvez o mais importante, otimizar a microestrutura lá dentro. Buscar mais aquela ferrita acicular boa para ter melhores propriedades mecânicas. Perfeitamente colocado. Apesar daquelas descontinuidades geométricas que observaram, os testes mecânicos básicos, como o de dobramento, foram satisfatórios para a aplicação que eles tinham em mente. E fica a lição. Ajustar velocidade e corrente permite sim um controle bem interessante sobre a microestrutura que se forma. Muito bom. Agora para a gente fechar e deixar uma pulga atrás da orelha. O estudo considerou essas soldas ok para compressão, como a gente falou. Mas e se o destino desses tubos fosse outro? Algo que exigisse, sei lá, alta resistência à fadiga, por ciclos de carga, ou resistência a impacto. Talvez uma tubulação transportando algo sob pressão variável. Como ficaria aquele equilíbrio delicado entre a vontade de produzir rápido, com alta velocidade de soldagem, e a necessidade de minimizar ao máximo aquele desalinhamento ou de garantir que a ZTA, a zona afetada pelo calor, não tenha nenhuma região potencialmente frágil por causa do superaquecimento? Como essa balança precisaria ser reavaliada para usos mais críticos? Fica aí a questão para a gente refletir.